Bom, pessoal, uma das, talvez, discussões, debates, diálogo, né, que a gente teve aí ao longo da produção do livro, eu acho que um dos mais interessantes foi a discussão canal-linguagem e o papel das linguagens para o ser humano. Quando a gente olha aí pela antropologia da sobrevivência, a gente consegue enxergar que canais quebram limites de tempo e lugar, né? E quando a gente olha para o lobo, para os lobos, e a gente pensa numa alcateia, e a gente vê que eles não conseguem crescer mais, e o líder alfa não consegue poder ter mais lobos, porque ele não consegue se comunicar com os outros lobos. E ele precisa de uma certa proximidade, porque não tem registro. Eu até me lembro que tem uma história de leão, às vezes faz xixi para marcar o território, etc, etc. Ali ele está marcando o território, está deixando rastro. Mas é um uso muito periférico do rastro. Então, tem uma limitação de tempo e lugar. O que acontece? E aí tem duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro é que sons são mais complexos do que rastro. E aí você tem a capacidade de decodificação, a decodificação da linguagem. Isso é uma coisa fundamental para a gente entender essa questão da complexidade, depois de uberização, e digitalização, uberização, gestão e curadoria. Preste atenção. Quando a gente fala de rastro, a gente está simplificando a linguagem para lidar com a possibilidade de você trabalhar com mais complexidade. Porque você simplifica a linguagem, você coloca uma estrelinha como referência, e a estrelinha permite que muito mais gente possa tomar decisão, porque é uma linguagem muito simples. É o que fazem as formigas. Quando você estrutura oralidade escrita, é uma linguagem mais sofisticada que obriga que você tenha uma decodificação mais sofisticada. É por isso que você precisa do gestor. O gestor existe para decodificar uma linguagem mais complexa. Você não tem como tomar uma decisão porque você precisa ter uma série de dados, processar aqueles dados, né? Emitir uma decisão também por dados, e a pessoa que vai receber ela tem que entender o que você falou. Então é uma linguagem muito mais complexa, que exige decodificações mais complexas, e isso gera um problema de performance, desempenho. E aí você começa a ter que ter intermediações para que você possa trabalhar com essa história. Tudo isso é linguagem. O canal não. O canal é só transmissão. Então, a linguagem é uma coisa fundamental para a administração. Se eu pratico uma linguagem que é uma linguagem sofisticada, como é a oralidade e a escrita, eu preciso de um gestor. Quando eu jogo o rastro, eu derrubo isso, né? Então, eu não preciso ler o histórico do motorista para saber se ele é honesto, né? Pedir referência, pedir não sei o que, pedir não sei o que lá e tal. Blá, blá. Não, eu deixo ele ficar lá um tempo, ele vai gerando lá a reputação dele, e aquela reputação é de rápido entendimento, estrelinha. Esse rápido entendimento permite a decisão descentralizada. Aí nós vamos entrar um pouco por esses índices coletivos que não são novos, que é o índice de bolsa de valores, que é o índice de preço, né? Mercado futuro, ouro, dólar. São índices, você se aproxima da matemática. É uma linguagem que faz um mix entre matemática e linguagem de comunicação. É um mix disso tudo. Coisa que a gente não tinha antes. Então isso permite a descentralização. Então o que é interessante quando a gente fala de canal, a gente fala de quebra de tempo e lugar. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala de decodificação. Aí você muda a forma de decodificação e aí você tem uma mudança, que você pode ter uma mudança estrutural na forma de administrar.
né? Quando a gente fala, por exemplo, da prensa, a prensa foi a massificação da escrita. A escrita era uma linguagem mais sofisticada. Permitia a quebra de tempo e lugar, né? E permitia que você pudesse fazer determinado tipo de modificações nas estruturas que ampliavam a possibilidade do tempo e lugar e você podia organizar espaços maiores, né? Então eu acho que a gente tem aí uma coisa bem interessante para a gente aprofundar, que é essa questão da chegada da linguagem, que é a grande novidade, e aí tem essa relação. É uma linguagem simples, que permite a decisão distribuída, e por isso ela pode lidar melhor com a complexidade. Uma linguagem mais complexa, ela centraliza, né? Ela permite determinadas coisas, mas ela centraliza. E aí ela tem uma determinada limitação de possibilidade de lidar com determinadas complexidades. O que vocês dizem? Se você quer participar da Escola Bimodal, me manda um zap, 21 99608 6422, 21 99608 6422, Nepô, quero ser bimodal.